Salve, galera! Muitíssimo bem-vindo ao canal do Manto Alvinegro. Sempre com informações do nosso Coringão. Hoje, mais um vídeo para vocês aí. Hoje é dia 17/1/2024. Vamos trazer informações do Corinthians. Mateuzinho chega em São Paulo para exames médicos e pode assinar com o Corinthians ainda hoje. Eleito 6 vezes melhor jogador do mundo, jogador português sonha em jogar no Corinthians. Então vamos começar nosso giro de notícias. Primeiramente, eu agradeço a todos pela presença e, claro, peço sempre a gentileza, se você não é inscrito no canal, se inscreva aí no canal, deixa seu like, acione o sininho de notificações e compartilhe para que chegue para outros corintianos. Valeu, galera! Eleito 6 vezes melhor jogador do mundo, Ricardinho diz ainda que quer e sonha jogar no Corinthians pelo futsal. Ele, que é uma lenda do futsal internacional, é português. O Ricardinho aí já realizou vários e vários sonhos aí em sua carreira, e como ser também campeão da Copa do Mundo, né? E também da Eurocopa pela seleção portuguesa. Além disso, ele tem sido aí consecutivamente 6 vezes o melhor jogador do mundo na modalidade. Entretanto, esse astro do futsal aí, o Ricardinho, ainda pretende realizar um grande sonho profissional antes de se aposentar. Exatamente isso. Ele sonha aí em jogar no Corinthians. Ele deu uma entrevista a um podcast, né? É um site português, o 00, e o Ricardinho comentou aí sobre o sonho de defender o Corinthians. Hoje ele tem 38 anos e disse que a vontade existe por conta do ambiente da torcida do Timão, acredite se quiser, e ainda revelou que conversa aí com o Daniel, o japonês, com quem ele atuou aí, né, durante 4 anos lá no Inter Movistar, lá da Espanha, sobre a possibilidade de vir ao Brasil aí no seu futuro. Exatamente. Ele disse a seguinte frase: "Eu queria muito jogar pelo Corinthians, porque eles são um bando de loucos, e por causa disso, e por causa desse ambiente também. Eu já falei muitas vezes com o Daniel japonês, que joga lá também, é meu amigo, e ele diz: Rick, é coisa de maluco, é só loucos." Foi a declaração aí do Ricardinho. O português, porém, colocou alguns empecilhos aí sobre a chance de jogar no futsal brasileiro. O Ricardinho aí disse que não se agrada muito com viagens longas aí e com os campeonatos estaduais. Em São Paulo, por exemplo, a FPFS, né, organiza 2 tipos de torneios aí diferentes a cada ano, o paulista e também o estadual. E ele completou: "Eu gosto do Corinthians, mas jogar no Brasil é sempre uma coisa que eu sempre quis, mas nunca gostei da parte dos estaduais, das viagens, muitas horas de ônibus, essas coisas todas juntas", né? Foi a explanada aí que deu o Ricardinho. Essa não é a primeira vez que o Ricardinho fala sobre o Timão. Em dezembro de 2020, através de uma publicação aí no seu próprio Insta, né? O português citou aí o bando de loucos ao ser questionado aí se jogaria em algum clube do Brasil. Ele também deu uma entrevista aí recentemente não, né? Uns 2 anos atrás aí, na revista Placar, foi em 2021. Na época, o ala português revelou que quase acertou com o Corinthians em 2018, ano que ganhou aí o prêmio de melhor jogador do mundo pela última vez aí. O astro disse ainda que estava aí no meio da torcida do Corinthians na final aí do Mundial de 2012 contra o Chelsea, acredite se quiser, e comemorou muito o gol aí do Guerreiro lá em Yokohama, no Japão. Na época, o jogador atuava aí pelo Nagoya Oceans, lá do próprio Japão. Então, o Ricardinho, que foi escolhido aí pela FIFA como o melhor jogador de futsal do mundo nos últimos anos aí, no anos de 2010, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, sendo o maior vencedor aí do prêmio na modalidade aí do futsal. E para efeito de comparação, né, o astro
brasileiro Falcão ganhou aí a honraria individual 4 vezes, em 2004, 8, 11, 12, enquanto o cara ganhou 6 vezes, né? O Corinthians futsal aí não terá o Ricardinho no elenco em 2024, mas a Fiel terá a oportunidade de sentir o gosto de ver outro astro português atuando com a camisa do Timão na temporada, que é o Fernando Cardinal, que é ídolo do Sporting. Meus amigos, o que eu acho disso? Eu acho que seria, para o futebol brasileiro, para o futebol do Corinthians, o futsal, na modalidade, com um astro dessa magnitude, desse tamanho, para mim seria uma coisa excelente, sensacional para o nosso futebol brasileiro. É um cara que, mesmo com a idade que tem esse prestígio gigantesco, mundialmente falando, seria, para a nossa modalidade, para a modalidade brasileira, seria algo sensacional, pelo menos é a minha opinião. Mateuzinho chega em São Paulo para fazer exames médicos e assinar e ser o novo reforço do Corinthians. O Corinthians está muito próximo de assinar com o lateral direito Mateuzinho. O Mateuzinho, que está vindo do Flamengo. O jogador chegou a São Paulo aí ontem, no dia 16, para realizações, né, dos exames médicos, e tudo indica que, se aprovado, o jogador aí possa assinar o contrato com o Corinthians por uma temporada, empréstimo de uma temporada. O jogador que tem fotos e declarações que é corintiano desde a sua infância, né? O Mateuzinho, que é alvo do Corinthians, então, desde ali o início da gestão do Augusto Melo. Inicialmente, o Corinthians tentou outras contratações, né? Mas, enfim, para a posição, é uma posição carente no Corinthians. Houve aí comentários de que poderia existir até trocas, né? Na época, entre Mateuzinho e Thiago Maia, né? Pelo Fausto Vera, a negociação nem evoluiu. Há quem diga que essa negociação nem existiu também. E então, o time do Flamengo acabou aceitando aí o empréstimo do Mateuzinho para o Corinthians, uma vez que também o Thiago Maia acabou indo lá para o Rio Grande do Sul, para o Internacional. O Mateuzinho chega aí com o status, né, de tentar fazer sombra aí para o Fagner. A oferta do Corinthians para o Mateuzinho é por um empréstimo de 1 ano, né, mas não tem nenhum tipo de opção de compras no fim do período aí do empréstimo. Apesar disso, o jovem lateral aí, já tem grande rodagem aí, podemos dizer assim, pelo Flamengo, né? Ele que é o produto das categorias de base do clube, lá do Londrina, lá no Paraná, e o jogador chegou em 2019 aí no Flamengo, ganhou suas primeiras oportunidades no ano seguinte, e desde então disputou aí pelo Flamengo 152 partidas pelos profissionais do Flamengo, com 4 gols marcados, e na temporada passada entrou em campo aí 26 vezes aí, mas foi contestado até mesmo pela torcida por conta de suas atuações um pouco abaixo aí do esperado. O Mateuzinho chega, claro, para fazer essa sombra aí para o Fagner, né? O Mateuzinho, que deve aí disputar essa posição com o Fagner, que chegou muito bem esse ano, está magro, bem em forma, disputando bem os treinamentos no Corinthians. E então o Corinthians, que precisa, tem para o setor apenas o português, né, o Rafael Ramos, muito provavelmente há quem diga que não vai ficar no Corinthians. O que eu acho disso tudo? Eu acho que o jogador vem aí com esse status de sombra para o Fagner. Ele diz, né, a família dele toda é corintiana, tem fotos aí do jogador, ele pequeno, com o manto, né, abraçando bandeira, enfim. E um jogador que recusou, né, segundo informações, recusou vestir a camisa do RB Bragantino, ele que teve uma proposta salarial
que dizem que eram 3 vezes mais do que ele ganha no Flamengo, uma proposta chegando entre 25 e 30 milhões de reais oferecida para o RB Bragantino, do RB Bragantino para o Flamengo, para tirar o jogador lá da Gávea, e o jogador, ciente de que poderia aparecer uma proposta do Corinthians, recusou a proposta de ir jogar no RB Bragantino, ganhando muitas vezes mais do que ganha no próprio Flamengo. É ele que, chegando, mesmo sabendo que um empréstimo de 1 ano, a realidade é que ele negou aí a saída para o RB, porque ele sonha em jogar no Corinthians. O jogador, além de ter o sonho realizado em jogar no Corinthians, vê também no nosso timão uma vitrine muito grande aí para uma ponte a caminho da Europa. Então, realizaria 2 sonhos em um só, né? Um, ficar 1 ano por empréstimo no Corinthians, uma vez que não tem essa cláusula de priorizar o Corinthians numa cláusula de compra, né? Não tem nenhum tipo de vínculo, e aí tem a oportunidade de se jogar bem, ter essa vitrine para jogar fora do país. Corrida contra o tempo. O Corinthians pode não ter 5 dos seus 6 jogadores que vão fazer a estreia no Paulistão contra o Guarani no dia 21. O Corinthians ainda não conseguiu registrar na Federação Paulista de Futebol, e muito menos na CBF, 5 dos 6 novos jogadores que foram já confirmados como reforços do Corinthians para 2024. Trata-se de Diego Palacios, Ranieri, Rodrigo Garro, Félix Torres e Gustavo Henrique. Vale lembrar que os estrangeiros têm um agravante ainda maior, né? Tem esse processo burocrático aí e o visto para trabalhar também aqui no Brasil. As inscrições aí para a primeira rodada do Campeonato Paulista têm 2 etapas burocráticas obrigatórias. Primeiro, até quinta-feira, amanhã, é dia 18, contrato de trabalho ou vínculos desportivos protocolizados no sistema online da Federação Paulista de Futebol. Número 2, até sexta-feira, depois de amanhã, dia 19, inscrições na lista A ou na lista B, mediante a preenchimento no sistema online da entidade paulista. Então, é o Corinthians que corre muito contra o tempo para que consiga registrar os jogadores para a estreia do Paulista. O que eu acho disso tudo? Eu acho que a diretoria do Corinthians vem tentando acelerar esses processos, mandando essas documentações. Houve atraso, principalmente aí no acontecimento do Félix, que ficou muito tempo lá no seu país, que não teve essa liberação aí da documentação, foi mandado muito tarde, e o Corinthians corre contra o tempo para que a Federação Paulista consiga aí fazer essa liberação, para que no dia 21 o Corinthians consiga aí, então, fazer com que esses jogadores estreiam com a camisa do Timão. Dia 21 contra o Guarani. O Corinthians que tenta essa liberação no máximo até sexta-feira, dia 19, para que haja aí, então, a possibilidade dos jogadores aí estarem vestindo o manto sagrado pela primeira vez. Dia 18, lembrando, dia 18, quinta-feira, amanhã, os contratos de trabalho ou vínculos desportivos têm que ser protocolizados aí no sistema online da Federação Paulista de Futebol. Enquanto isso, no dia 19, tem que ser feita a inscrição da lista A e B aí, mediante o preenchimento lá no sistema online também da entidade da entidade paulista, a Federação Paulista de Futebol, até, se não me engano, até às 18 horas. Tá bom, galera? Essas foram as informações do canal Manto Alvinegro. Agradeço a todos pela presença e peço a gentileza mais uma vez, se você não é inscrito, não se esqueça, se inscreva aí no canal, deixe o like, compartilhe, acione o sininho de notificações e, como o Resgol sempre fala, vai Corinthians! Tamo junto, fiel. Mais informações amanhã com vocês.